E agora, com a tarefa da noite, o responsável por ela, nosso irmão Nadiaí. Bem-vindo e boa noite, Nadiaí. Boa noite a todos e que nosso Mestre Jesus possa nos cobrir com todos os ensinamentos da vida, que possamos realmente refletir o que a gente pode fazer de bom e de melhor para que possamos mudar o nosso comportamento para melhor. E o nosso tema de hoje é a importância do livro Espírita, que vai abrir o mês do Setembro Amarelo, valorização da vida. Com o decorrer do final da palestra, a dona Rita vai explicar certinho como é que vai acontecer. Então, nosso tema hoje é a importância do livro Espírita. Primeiro, a gente tem que começar a compreender e analisar que a doutrina espírita não nasceu do nada. Ela teve um planejamento, uma preparação, para que pudesse chegar aqui na Terra e pudesse transmitir os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita no sentido de reencarnação, no sentido de evolução moral, intelectual e assim por diante. Então, surgiu com Kardec por volta de 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos. E, consequentemente, após esse livro ser lançado, ele editou e lançou as obras básicas que nós todos já conhecemos quais são, pelo menos pelo título. E essa obra veio trazer para a gente um ensinamento enorme de coisas que hoje se fala pela ciência, que se fala hoje pela ciência e se comprova, que Kardec, por volta de 1857, já falava, através dos espíritos e das perguntas que eram enviadas para poder vir as respostas. Com a necessidade do Livro dos Espíritos, como eram muitas passagens e por capítulos, Kardec resolveu, através do espírito que estava lhe guiando, lançar esse Livro dos Espíritos e logo em seguida dividir em etapas. Primeiro, lançou o Livro dos Espíritos, que são por 1019 questões, e em seguida, o que estava no Livro dos Espíritos, capítulo por capítulo, foi escrito, estudado de forma mais detalhada, quando ele lançou o Livro dos Médiuns. É quando fala das comunicações dos espíritos, do mundo superior, do mundo inferior, e assim por diante. Em seguida, lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da questão da moral do ser humano e do espírito reencarnado. É um cabedal de conhecimento que nos leva a refletir e que a gente tem que mudar o nosso comportamento para atingir a evolução moral e a evolução intelectual. Em seguida veio o Céu e o Inferno, que desmentiu por todas as vezes que não existe o céu e o inferno, que as igrejas tradicionais falavam e refletiam nos seus ensinamentos. E por último, foi a Gênese, que não chegou a ser concluída no sentido de edição, foi logo em seguida, e ela veio trazer também o conhecimento, as reflexões de como este planeta surgiu, de como o universo surgiu, mas sempre lembrando que dentro desse livro da Gênese não existe resposta pronta e acabada. Existem apenas reflexões que, com o passar do tempo, a gente vai evoluindo e vai saber compreender de que forma esse universo foi feito. Essas obras básicas deram o passo inicial para que surgisse os demais livros espíritas. O caminho para que o ser humano, para que o indivíduo pudesse se confortar pelos conhecimentos que viessem do mundo espiritual. Então, nesse sentido, o Livro dos Espíritos e as obras básicas, que vieram primeiro, veio depois de seguida esses novos livros que trouxeram para a gente conhecimento. Não estou aqui falando que a gente tem que começar de trás para frente. A gente tem que começar de frente tem que começar de como? Da dianteira, de frente. Então, eu tenho, como espírita que sou, tenho a obrigação e a finalidade de estudar as obras básicas que me vai dar um conhecimento daquilo que é cientificamente provado e comprovado. Com o passar do tempo, se eu ainda não estou preparado para que esse livro entre no meu conhecimento, porque são obras difíceis, que tem que ser lida várias vezes, não me permite, aliás, me permite, que eu também possa ler outras obras, que vão vir de encontro com aquilo que eu queira saber sobre a doutrina espírita. E assim foi. Quando Kardec colocou o Livro dos Espíritos e as próprias obras básicas e a Revista Espírita, naquele momento que estava necessitando isso, passou-se o tempo e surgiu novos escritores, novos devotos da doutrina espírita, que se debruçaram em cima do conhecimento para estudar detalhadamente aquilo que estava acontecendo por volta de 1857 até os dias atuais de hoje. Nesse sentido, nós sabemos que as obras básicas elas são de cunho filosófico, científico, religioso.
Ela vai buscar através da ciência a comprovação daquilo que está se estudando passa a ser verdade. Na questão filosofia, é a reflexão do dia a dia. Você vai refletir os acontecimentos e o seu comportamento como indivíduo. E a religião nada mais é do que religar, através da oração, através do sentimento, através do ser humano com a sua alma, com o mundo espiritual. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Cada cunho com o seu objetivo e sua finalidade. Então, o livro espírita, ele tem como objetivo libertar o ser humano. O ser humano que estava ou ainda está oprimido, que aceitava de outros caminhos e outros conhecimentos aquilo que os pastores e a igreja colocavam como sendo verdade. Quando a doutrina espírita começou a se expandir por esse planeta, especialmente aqui no Brasil, ela começou a libertar o ser humano daquilo que ela achava que era errado, e no fim não era. Ele começou a libertar o ser humano de conhecimentos tradicionais, dogmáticos. Em que sentido? A gente sabe que o dogma é aquilo que a gente não discute, tem resposta pronta. Vou dar um exemplo de dogma da igreja que eu frequentei, a igreja católica. Você tem que fazer a comunhão, você tem que fazer o matrimônio, você tem que fazer a crisma, isso tudo é dogma que a igreja colocou. A doutrina espírita não tem dogma nesse sentido. Eu posso fazer aquilo que eu quero, mas sabendo que nem tudo me convém. Que eu tenho meu livre-arbítrio que me freia. E quando a doutrina espírita começou a fazer isso, a progredir por esse país afora, ela começou a libertar as pessoas. Os que tinham medo de falar, os que tinham medo de confrontar os ensinamentos da igreja na época. Então ela começou a libertar. Por que isso? Porque ela exercitava a reflexão. O ser humano começou a questionar aquilo que estava lá na Bíblia, ou aquilo que os outros nos diziam. Refletindo de que maneira? Não apenas desmentindo por desmentir. Kardec, quando escreveu as obras básicas, ele deixou reflexões, mas em nenhum momento ele deixou resposta acabada que eu tenho que acreditar ou não. Vai do meu conhecimento, depurado, que eu vou fazendo, que eu vou ter a função e o conhecimento para fazer com que o ser humano entenda que há outros caminhos. Especialmente aquele que se nos fala que através da reencarnação a gente vai conseguir progredir. Através da reencarnação, do ir e vir várias vezes, o ser humano progride, moralmente e intelectualmente. Muitas vezes ele estaciona, mas não interessa. Ele está começando a buscar um caminho mais novo. Por que isso? Porque quando ele começou a emancipar o ser humano daquilo que ele estava preso, como dogmas da Igreja Católica, surgiu um escritor, que eu vou me tocar mais no nome que a gente já conhece há muito tempo, que foi o Chico Xavier, que teve a missão e a hombridade de psicografar vários livros para consolar as pessoas que viviam naquela época e ainda vivem até hoje, por perdas que eles achavam que tinham perdido, mas pelo contrário, foi apenas uma troca de local, viajou-se para outro local, e Chico Xavier teve essa missão, de trazer as obras que ele escreveu, através dos espíritos, para consolar. Está aí a importância da doutrina espírita, do livro espírita, aliás. Consolar as pessoas através da reflexão, através do conhecimento. Quem de nós, que quando começa a ler uma obra, um livro espírita, que se está sedente de conhecimento, uma obra não satisfaz. Vai uma, duas, três ou quatro. Até por romance. Os romances verdadeiros, que são recomendados. Quantos romances a gente lê, que quando a gente termina de ler aquela obra, a gente dá vontade de ler mais. Essa era a função do Chico Xavier. De transformar o que estava lá no Livro dos Espíritos, nas obras básicas, na linguagem do ser humano, para consolar as mães, os pais, os irmãos, os filhos e as filhas que se perderam, que foram para o outro lado, que saíram desse planeta atrasado, de prova e expiação, para um outro barco, que estaria sendo levado para o outro horizonte. Apesar de a gente saber que teve a sua época. Teve a época de Chico Xavier, veio com a sua missão de psicografar esses livros, viveu um bom tempo na Terra, trazendo as mensagens consoladoras e também trazendo as mensagens científicas que ele escrevia através dos espíritos. Foi estudado por vários cientistas por não acreditarem naquilo que ele estava escrevendo, falando de palavras difíceis, de uma mera pessoa vinda com o ensino médio,
escrevia naturalmente à noite, de dia, de tarde, não tinha tempo para ele escrever. E trouxe as obras para consolar. Por que isso? Porque o livro espírita tem uma função bem primordial. Ele faz com que nós, seres humanos, nós espíritas, que nos tornamos espíritas, possamos nos livrar do tempo perdido. No que sentido tempo perdido? Ficamos como se fosse seres humanos, teimando como fosse um prego para pegar no concreto e não furava o concreto, de coisas que a gente queria resposta pronta e acabada, e não tem a resposta pronta e acabada. Como também hoje não tem. Aqueles que nos dizem que tem a resposta pronta e acabada, alguma coisa errada tem. Se você achar nas obras básicas alguma resposta pronta e acabada, tanto é que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, hoje ele ainda é novo. Tem coisas ali que estão se descobrindo agora pelos cientistas, porque nos leva a refletir. Nesse sentido, ele livrou o homem do tempo perdido. Por que isso? Porque nos levou, através da ciência, através da filosofia e da religião, a refletir aquilo que eu poderia ter feito e não fiz. Mas graças a Deus e ao Deus que é misericordioso, não tem problema. Se eu não conseguir fazer agora, eu posso fazer numa outra hora, numa outra vida. Porque para Deus, nada é perdido. Para Deus, nenhum filho seu está perdido. Pelo contrário, uns vão antes, uns vão depois, uns estacionam, mas não interessa. Todos nós vamos conseguir alcançar a nossa evolução de espíritos que estamos aqui reencarnados para a construção do mundo melhor. E caso contrário, não teria razão da gente estar aqui hoje, aprendendo, ouvindo de alguém também que precisa evoluir, porque ninguém aqui está dizendo que nós, quem sobe na doutrina aqui em cima, está evoluído, pelo contrário, também tem que aprender. Um dia que o palestrante dizer para vocês que ele sabe tudo, alguma coisa errada tem. Porque nós também estamos aprendendo. Por que isso? Porque ensina a termos o principal, a tolerância e o respeito com os diferentes. Se a gente não tiver tolerância e respeito com os diferentes, nós não vamos conseguir alcançar, levar a lugar nenhum. E quem lê os livros espíritas vai ver, lá dentro da essência dele, o que ele prega. Tolerância, amizade, sinceridade, confiança, saber entender que se respeita as pessoas que pensam diferente, porque ninguém pensa igual. Seria uma maravilha se todo mundo pensasse igual. Numa sala de aula que nós temos em torno de 30 alunos, acontece o quê? 30 alunos, nem todo mundo pensa igual, nem tudo tem o mesmo aprendizado, tem o mesmo ensinamento, uns reprovam de ano, assim é a nossa vida. Quando reencarnamos, morremos, reencarnamos, nascemos, vivemos, vamos para o mundo espiritual, vamos passar pelo teste lá da nossa consciência, que vai dizer se eu passei ou reprovei. Se eu reprovei, não tem problema, você volta de novo para aquele mundo atrasado e vai aprender novamente aquilo que você não conseguiu aprender. E uma reencarnação é pouco, 2 reencarnações é pouco ainda, 10 reencarnações é pouco ainda, 1000, talvez a gente tenha mais do que isso, ainda é pouco, porque nós vamos evoluindo. No que sentido? De transformar a nossa moral. Enquanto a gente não transformar a nossa moral, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Enquanto a gente não tem essa essência da nossa existência, que nós somos feitos espíritos reencarnados, de luz, que temos várias oportunidades, nós não vamos conseguir evoluir moralmente nunca. Mas como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou conseguir a minha questão moral? Vou encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a transformação do ser humano, não em santo, porque ninguém muda da noite para o dia. Ninguém se transforma em vinho da noite para o dia. Isso não existe. A nossa mudança, o nosso comportamento, o nosso aprendizado, ele é lento. Porque a educação é assim. Quantos anos nós passamos numa escola para aprender aquilo que nós sabemos hoje? Um aluno do primeiro aninho, não é no primeiro aninho que ele vai aprender a ler e escrever. Vai ficar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. São 5 anos para aprender a se alfabetizar. E nós ainda hoje estamos nos alfabetizando em outras coisas. Ninguém aqui sabe
questões científicas, quando a gente começar a estudar questão científica, nós vamos nos alfabetizar na questão científica. Então nós vivemos aprendendo. E a questão moral é esse caminho de transformação, que nos desafia todos os dias. E qualquer livro espírita que se acredite que ele é fiel à doutrina espírita, todos eles fala-se em transformação moral. Mudança. Até o romance que você lê dá exemplo de mudança. E essa importância, ela tem que ser levada a sério. Eu não posso ler um livro, por ser espírita, o livro espírita, e achar que li já está bom, já sei tudo. Não. A importância dele está na essência, de me despertar para que eu possa ler outros e que me trazem o meu conhecimento para isso. Quantas pessoas sobem aqui no palanque e falam? Aí você vai dizer, mas sempre fala a mesma coisa. Mas a doutrina espírita não tem mistério. A doutrina espírita não inventou nada. Vocês vão vir várias vezes, nós vamos vir várias vezes no centro espírita e vai se falar nisso. Evolução moral, reencarnação, mudança de atitude, olhar o nosso irmão como irmão. Isso é que é a essência da doutrina. E vamos sempre falar isso. A gente ainda não sabe. A gente ainda erra. A gente bate com a cabeça no chão e por que eu errei? Pelos olhares desse planeta, que ainda está atrasado. Pessoas que vão e que vêm e não adianta. A gente não aprende. É esse que é o elo de ligação. De saber que nós estamos nesse planeta aprendendo. Não é aprender, não, aprendendo. Porque eu aprendo e vou absorver o conhecimento. E fica comigo. É isso que vai nos levar a compreender quanto eu posso fazer de bom para o outro e ainda não fiz. Começa onde? Na nossa família. Está ali a tolerância. Vai ler os livros para ver se eu falo nisso. A tolerância começa onde? Na família. Os nossos, que nós devemos, ou eles para a gente, começa ali. E aí eu vou compreender realmente se eu vou me transformar moralmente. Se eu vou conseguir esse desafio. Vários exemplos de pessoas que desencarnaram, que vieram psicografar, vieram escrever livros através de médios, se fala lá. Eu fui isso, eu fui aquilo, podia ter feito diferente, estou aqui perdido, não me encontrei ainda. Para nos chamar a atenção do que a gente é capaz de fazer. Com uma vantagem ou uma agravante. Nós sabemos que não podemos fazer determinada coisa. Mas, felizmente ou infelizmente, ocorremos no erro e fizemos. Através do nosso livre-arbítrio. Que eu sou responsável por ter feito aquilo. Não é ninguém. Não é Deus, não é nada. E as obras nos colocam bem nesse caminho. Que importância que a gente tem para essa vida. Qual é o meu real fator primordial da vida de eu estar aqui nesse momento, ouvindo alguém falar, e de repente entra no ouvido e sai no outro, vou para casa, fico pensando no que aconteceu? Essa é a finalidade. Esse é o caminho que a gente tem que buscar. Porque a nossa evolução é o único destino do ser humano. É evoluir. É evoluir. Vimos filmes espíritas. E todos eles falam isso. Nós vamos evoluir. Talvez demore, mas não para. Até o cara que está preso lá na cadeia, lá cometeu um crime, uma hora ele vai se acordar. E através dessas obras básicas do livro espírita, a gente vai ter um caminho, um leque de conhecimento que vai nos orientar qual o caminho eu devo tomar, porque muitos que escrevem essas obras, muitos que psicografam acontecimentos de vidas passadas, da atual existência, o caminho talvez foi diferente, mas os acontecimentos, os que nos levaram a compreender e abrir os olhos, são quase iguais. Que nos desafiam todos os dias. Que nos buscam entender que não é isso que a gente tem que fazer. Você tem que fazer determinada situação. Então, existem vários caminhos. E o nosso objetivo aqui é fazer que a gente entenda que existem vários caminhos para a gente nos tomar. Temos aí agora o Setembro Amarelo, que várias pessoas fazem campanhas para evitar a questão do suicídio.
E quantos suicídios ainda acontecem? E não vai parar tão cedo? Porque nós, seres humanos, ainda somos atrasados. Nós ainda não conseguimos mastigar e refletir o que a obra da doutrina espírita nos coloca como sendo a mola propulsora. Valorizar a nossa vida, a gente diz, vamos valorizar a nossa vida. Será que a gente consegue valorizar isso? A gente consegue ter um caminho para seguir diante disso? Me desafia a minha vida? Será que a minha vida me desafia todos os dias quando eu me acordo? E eu tenho a coragem e a humildade de dizer, obrigado, Senhor, por mais um dia eu me acordar. Quando a gente percebe que várias pessoas não conseguem nem se acordar. É esse caminho que a gente tem que começar a colocar bem no nosso trilho. Qual é a vantagem nossa nesse caminho que a gente vive? Qual é a vantagem nossa como ser humano e espírito reencarnado? Qual é a finalidade nossa como seres humanos que vivemos e progredimos e voltamos? Que a nossa alma não morre. O físico pode ir embora, mas a alma não morre. E as obras espíritas vêm com essa finalidade. Quando eu falo obras espíritas, é as obras espíritas. Não é as obras espiritualistas, que são diferentes, tem outros rumos. E a doutrina espírita ela tem um caminho a seguir, que vai nos fortalecer todos os dias. Experimente você fazer o seu evangelho no lar uma vez por semana. Pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e ler um trechinho desse livro. Lê um trechinho lá, de 10 minutinhos, explica entre as pessoas em casa, faz a oração, agradece, toma a água que deixou para frutificar, para ver se como vocês vão se despertar, como a gente consegue se despertar, para dar o primeiro passo para fazer a leitura. Porque quando a gente não lê, a gente não se acostuma a ler, a gente tem muita dificuldade. Bastante dificuldade. Mas vocês vão dizer, mas tem gente que não lê, que não consegue ler, é analfabeto. Não interessa. Hoje a tecnologia está tão adiantada que você pode ir lá no YouTube, que ainda é de graça por enquanto, apertar lá no pesquisar, dá um exemplo. Livro dos Espíritos falado. Está lá, você vai ver tudo. Com a imagem e alguém explicando. Então não dá para dizer que não tem condições de ter aí. Todos nós que estamos aqui nesse planeta hoje, com os recursos que a gente tem, temos muitas vantagens de que aqueles daquela época não tinham. Imagine Kardec escrever as perguntas na mão e receber e ler, passar noite e noite lendo aquelas perguntas, que não tem a tecnologia que a gente tem hoje. Aperta o botão, sai lá. Aperta o botão, alguém fala para a gente. Então nós estamos num local que merecemos que as condições para ler as obras básicas e para ler o livro espírita são grandes e maiores. Fonezinho no ouvido, celular ligado, você consegue escutar o livro todinho do próprio Chico Xavier quando o André Luiz escreveu. Está lá em áudio. Ainda com dramatização, com a voz de atores declamando cada texto do livro. Então não é impossível. Se eu não gosto de ler, eu posso ouvir. Ouvir também faz com que entre na consciência. É essa a finalidade que a gente tem que começar a ter consciência, que nós somos pessoas não privilegiadas. Somos por merecimento, vivendo no planeta em torno de 2024, com mais recursos para estudar e para aprender do que aqueles nossos irmãos do passado, que não tinham isso. É essa a finalidade que a gente tem que ter na nossa consciência. O caminho é grande, é longo. A picada que a gente caminha, tropeça, levanta, não tem problema. Quantas pessoas recebem um telegrama de lá para cá, dizendo, está na hora, para, não faz isso. Continua fazendo. Por quê? Ainda não estamos com a nossa mente aberta, não estamos ainda com o máximo de aprendizado, porque se a gente tivesse o máximo de aprendizado, a gente já sabia que não erraria mais. A gente ainda erra. A gente ainda erra. Desafio para a gente começar a compreender um pouquinho. Comece a testar alguém em casa que pensa ao contrário, para ver o que acontece.
Começa a pensar quando morre um pai e uma mãe, que a quem fica aqui, a briga que dá. Para ver como a gente não aprendeu ainda. E isso, na lógica, em pessoas ainda que se dizem espíritas, que brigam por herança. E estudou, diz que estudou, né? Diz que estudou. Então é isso tudo que a doutrina espírita vem nos trazer. E as obras espíritas vêm com esse caminho. Comecem, não querem ler as obras básicas, que é uma coisa muito difícil, para a nossa biblioteca. Tem livros ali de leitura fácil de aprender. Romance, o que for. Pede emprestado, depois devolve. Não precisa nem comprar. É essa filosofia que a gente tem que ter na mão, na cabeça. Mas para pegar na biblioteca, tem que ler. Porque tem gente que pega na biblioteca, leva para casa e não lê. Como na minha escola, assim. Na minha escola tem uma biblioteca que os alunos pegam um livro. Aí é separado por faixa etária. E um livro que o aluno pegou, foi um livro aí de 70 páginas. Na semana seguinte, 3 dias depois, ele veio trazer o livro de volta. Aí a moça só disse, já li esse livro? Não gostei. Mas nem desafiou-se para ler. Então a gente não pode desistir do primeiro caminho. Se você for ler o livro dos Espíritos, que é formado por perguntas e respostas, talvez você canse. Pelo linguajar dele. E pelo que ele faz com a gente para estudar. Então vai lá, pega lá um livro espírita qualquer, que seja doutrinário, pega na biblioteca emprestado. Começa devagarzinho. Depois você vai se aguçando para ler as outras coisas. É esse desafio que a gente tem que ter na nossa consciência. Nada é impossível. Antigamente, a gente recebia a revista em casa pelo correio. Vinha a revista do Reformador, da Federação Espírita Brasileira, era um jornalzinho, vinha pelo correio. Hoje você vai lá, aperta o botão na internet, só paga a assinatura, que é o valor irrisório, já tem a revista para ler em casa. Então vejo quantas coisas que a gente pode fazer com o que a gente tem em casa e não faz. Às vezes usa o celular para coisas que não deve. A rede social para falar do outro. Para a rede social para instigar o que o outro está fazendo. Então temos que aprender a utilizar aquilo que está ao nosso favor, ao nosso meio. O conhecimento nunca é demais. O conhecimento nunca é demais. E Jesus é um espírito iluminado que veio para este planeta, falou na época por escrever na areia, não tinha livro, não tinha nada. As pessoas que acompanhavam ele tinham que ouvir o que ele estava dizendo e guardar na consciência, porque não se escrevia nada. Imagine quantas coisas boas ele nos trouxe. Para aquela época, ensinamentos relevantes que dizia-se. Há um exemplo. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Ninguém ficou perto dele, porque todo mundo tinha. Assim é, gente. Não atire a primeira pedra se você não é digno de atirá-la. Esse é o conhecimento. Eu não posso discutir doutrina espírita se eu não entendo. Posso aprender, compreender. É esse ensinamento que vai nos desafiar. E todos os dias, você vai entrar no YouTube, vai ver lá palestras de centros espíritas que foram gravadas, até o nosso é gravado e colocado lá a partir da manhã. Tem tudo na sua mão. Então aprendam. Aproveitem esse momento que Jesus e que Deus nos está dando como aprendizado. Que possamos sair daqui esta noite um pouquinho refletindo aquilo que Jesus nos trouxe e lembrando que o nosso mês de setembro é o mês de desafios. O mês de maior ênfase para que a gente possa aprender quantas coisas a gente pode mudar para melhorar o planeta. Uma boa noite.